Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu quero falar de um livro importantíssimo nos tempos que estão a correr, importantíssimos para todos nós, pais, mães, todos nós, até os próprios filhos, todos aqueles que se interessam por esses assuntos, do dia a dia, não é? Que nós nos confrontamos todos os dias. E o assunto que eu trago hoje é o livro de Michel Dusmerguet, portanto, Michel Dusmerguet, que escreve um livro muito pertinente, muito importante para fazermos uma análise, que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, que tem por título original La Fabrique des Crétins Digital, que eu tenho aqui ao meu lado. Portanto, como as tecnologias e os ecrãs estão a influenciar o QI, a mente e a inteligência das crianças e também dos adultos, mas principalmente das crianças. Então, o que é que este autor nos explica neste livro como introdução? O que é que o autor fala com esta expressão, a fábrica dos cretinos digitais? O autor nos diz que estamos a viver uma situação muitíssimo preocupante. Numa entrevista à BBC, o autor nos disse que os chamados nativos digitais são os primeiros filhos a ter um QI inferior a dos pais. Portanto, isto nunca foi visto anteriormente em toda a história da humanidade, desde toda a evolução das sociedades humanas. Após milhares de anos de evolução, o ser humano está agora a regredir em termos cognitivos. E nós vamos analisar o trabalho do autor e nós vamos ver que, de facto, há provas científicas que isto é uma afirmação verdadeira. Portanto, o ser humano está agora a regredir em termos cognitivos e de capacidades intelectuais. E, segundo o autor, Michel Dusmerguet, por culpa da exposição excessiva a tecnologias digitais, principalmente ecrãs. Portanto, o tempo que as novas gerações passam a interagir com smartphones, tablets, computadores, televisão é elevadíssimo. O autor nos diz, segundo as pesquisas e estudos, atenção, este livro, só no final, tem cerca de 2.300 referências, fontes e referências. Portanto, o autor, que já vamos ver quem é, que é pesquisador, que é um pesquisador importante, nós vamos ver agora quem é, nos diz que a criança aos 2 anos, nos países ocidentais, consagram todos os dias, portanto com 2 anos, 3 horas em frente a um ecrã. O mesmo autor nos diz que dos 8 aos 12 anos, este tempo aumenta para cerca de 4 horas e 45 minutos. Aos 13 e 18 anos, a exposição em média são 6 horas e 45 minutos diários. Em termos anuais, são cerca de 1.000 horas para um aluno do primeiro ciclo do ensino básico, quase o mesmo número de horas de um ano escolar, 1.700 para o segundo ciclo. Já para um aluno do terceiro ciclo e do ensino secundário, falamos em 2.400 horas anuais, ou seja, o equivalente a 1 ano e meio de trabalho a tempo inteiro. Ao contrário do que se pensava, a profusão dos ecrãs, segundo o autor, a que os nossos filhos estão expostos, está longe de lhes melhorar as aptidões. Porque há aqui estudos que dizem o contrário e nós agora vamos perceber o que é que o autor aqui nos quer dizer. Na verdade, verifica-se precisamente o oposto. Acarreta consequências pesadas ao nível da saúde. Portanto, o autor aqui nos fala da obesidade, desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diminuição de esperança de vida, em termos de comportamento, agressividade, depressão, ansiedade, e no campo das capacidades intelectuais, que é aqui que nós nos vamos focar, linguagem, concentração, memorização. Tudo isso afeta gravemente o rendimento escolar dos jovens e o seu desenvolvimento. Nós estamos aqui a falar das crianças, dos jovens,
Porque eu não estou a falar dos adultos, nós também vamos ver na questão dos adultos. Portanto, o embrutecimento, é a mesma palavra, o embrutecimento intelectual que tecnologias podem fazer. Agora, aqui um pequeno à parte. Atenção, este autor, Michel Dumerguet, que, portanto, aqui nos diz que este autor é, portanto, deixa-me aqui ver onde está escrito. Diretor, portanto, Michel Dumerguet, diretor de pesquisas do Instituto Nacional de Saúde em França. Portanto, não é uma pessoa, não é qualquer um, é uma pessoa que está mesmo dentro do assunto, mesmo dentro das pesquisas e que nos fala aqui deste perigo. E aquilo que eu queria dizer é que este autor não é tecnofóbo. O que é ser tecnofóbo? É contra as tecnologias. Antes, pelo contrário. Este autor nos diz que, utilizando corretamente as tecnologias, fazendo um uso correto, nós podemos ter resultados surpreendentes. Agora, utilizando as tecnologias de forma incorreta, que é isso que nós vamos ver, temos resultados desastrosos. E então, o que é que o autor aqui nos fala? Nesta obra tão pertinente, porque é uma obra muito pertinente, portanto, a Fábrica dos Cartins Digitais, a Fabrique des Cartins Digital, que venceu o prémio para melhor ensaio em França, vejam bem, venceu o prémio para o melhor ensaio em França. O livro foi editado em 2019 pela editora Seuil. Portanto, Michel Dumerguet traça um cenário doloroso sobre os efeitos que esse consumo em excesso está a ter nos cérebros dos nossos filhos. Portanto, em A Fábrica dos Cartins Digitais, este é o título do último livro, do neurocientista francês, como eu disse, Michel Dumerguet, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, é que apresenta com dados concretos e de forma conclusiva como os dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural das crianças e jovens. Portanto, o autor nos diz um aumento das desigualdades sociais e uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas destas tecnologias. O autor nos fala de uma expressão orgia digital, vejam bem, e ele compara isso com o livro de... portanto, ele faz aqui uma comparação com o livro de George Orwell, não é? E nos fala, portanto, os chamados alfas do livro de Huxley. Aliás, não é o livro de George Orwell, é o livro de Aldous Huxley. Portanto, os chamados alfa, os que possuem, através da cultura e da linguagem, todas as ferramentas necessárias pensar e refletir sobre o mundo. E uma maioria de crianças, portanto, isso foi uma minoria, e uma maioria de crianças com ferramentas cognitivas culturais limitadas, que são chamadas no livro de Aldous Huxley como gamas, na mesma obra, incapazes de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos. Os alfas frequentarão escolas particulares, caras, com professores humanos reais. Já os gama irão para escolas públicas, virtuais, com suportes humanos limitados, onde as tecnologias serão postas à frente, onde serão alimentados com uma pseudolinguagem semelhante à nova língua, agora do livro de George Orwell, de 1984, e aprenderão as habilidades básicas de técnicos de baixo ao médio nível. Portanto, isso é o que o autor nos diz. Um mundo no qual, através do acesso constante e debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar a sua própria servidão, nas palavras do autor Michel, portanto, Dumerguet. O que é que o autor nos diz? O autor fala-nos aqui de um abaixamento do QI. Fala-nos que vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogames aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados. Portanto, a linguagem, a concentração, a memória, a cultura, definido como o corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo. Tudo isso é, portanto, abaixado. Portanto, as causas são claramente identificadas. Diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, portanto, isto também acontece, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e da emoção. Diminuição do tempo dedicado a outras atividades, como lição de casa, música, arte, leitura e vice-versa. Portanto,
perturbação do sono. O autor nos diz que, portanto, uma criança que vai, antes de ir para a cama, que passa muitas horas no entretenimento, atenção, entretenimento, que nós, quando utilizamos as tecnologias como o telemóvel, por exemplo, ou o computador, se estamos a fazer uma coisa didática, um estudo, uma pesquisa, e mesmo assim temos que limitar o uso de horas, não é, seguidas, não é? Mesmo assim é didático, é algo que nos cultiva, que vai, portanto, aumentar a eficiência do nosso cérebro, não é? Do funcionamento do nosso cérebro. Quando nós estamos nos entretenimentos, nos jogos, principalmente os jogos ou aqueles canais tipo TikTok, em que há várias imagens e vídeos, daqueles vídeos muito curtinhos de palhaçadas, não é? Coisas assim. O que é que vai acontecer com o cair da criança? A criança vai cair e estudos nos dizem que quando elas adormecem, no outro dia, crianças que não fizeram isso, não tiveram expostas a esses telemóveis, têm 80% do cérebro, lembram-se em 80% das coisas que fizeram na escola no dia anterior, enquanto que as crianças que estiveram expostas a isso, praticamente decai completamente. E aqui podemos ver até o que o próprio autor nos diz, o que nos diz sobre isso, não é? Portanto, em outro estudo, as crianças tiveram que aprender uma lista de palavras. Uma hora depois, algumas puderam jogar um jogo de corrida de carros. 2 horas depois foram para a cama. Na manhã seguinte, as crianças que não jogaram lembraram cerca de 80% da aula em comparação com os 50% das que tiveram a jogar. Portanto, há de facto uma interação com esses entretenimentos digitais e a eficiência do cérebro humano. Portanto, observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a maturação anatómica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção. Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, arte, esportes, todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as próprias teclas, não é? E ecrãs. Quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos, mais empobrecedores. Os videogames, a televisão, séries e as redes sociais. Em média, quase 3 horas por dia para crianças de 2 anos, cerca de 5 horas para crianças de 8 anos e mais de 7 horas para adolescentes. Isso significa que antes de completar os 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente a telas ou, se preferir, 16 anos trabalhando em tempo integral. É simplesmente insano e irresponsável. Há alguns estudos que apontam que dizem que jogar jogos é bom para a criança, estar muitas horas em frente a um ecrã é bom. Isso é mentira. E a maior parte destes estudos, as pessoas que fazem esses estudos, os profissionais que fazem esses estudos, são profissionais relacionados com as empresas de jogos, não é? Têm interesses financeiros com as próprias empresas de jogos, que é o coautor também, que é a indústria digital. Portanto, a informação dada aos pais sobre o uso benéfico dos jogos e de passar horas e horas num ecrã, num telemóvel, é tendenciosa. A grande mídia está repleta de afirmações infundadas, propaganda enganosa, informações imprecisas. Porquê? Porque a indústria digital gera bilhões de dólares em lucro cada ano. E convém que a indústria digital continue a lucrar, não é? Portanto, o que é que nós podemos acrescentar mais sobre o livro? Vimos mais ou menos do que é que trata, portanto, o livro, não é? Sobre a fábrica de cretinos digitais. E isso não é só relacionado com as crianças. Uma grande parte do livro fala-nos sobre, de facto, o poder que têm as tecnologias. E atenção, porque as tecnologias têm coisas muito boas. Nós podemos fazer coisas fantásticas com as tecnologias, fazer trabalhos, pesquisas, fazer relatórios, pesquisar, inclusive fazer livros, não é? Escrever livros, fazer uma série de coisas com as tecnologias. Agora, o problema é que a maioria das pessoas, portanto, agora estou a incluir os jovens e os adultos, não usam as tecnologias com esses fins. Uma vez já disse aí num vídeo que à minha volta eu conhecia muita gente que passa horas e horas e horas a fios a jogar jogos num telemóvel. Ora, se pensamos que isto desenvolve o QI,
é mentira, é o contrário. Embrutece completamente o cérebro das pessoas. Portanto, podemos dizer sobre a obra de Michel Desmauriers, não é? A Fábrica dos Cartinhos Digitais, que o ser humano está a regredir intelectualmente. Agora eu vou fazer a minha análise sobre o trabalho. Portanto, o ser humano está a regredir intelectualmente. A exposição e o facilitismo das tecnologias e a exposição dos ecrãs traz, antes, pelo contrário, uma diminuição e um abaixamento dos padrões cognitivos. Isto está provado por uma série de estudos, não é? Que não sejam estudos, não é? Que tenham interesses financeiros, que é a indústria dos videojogos e que é a indústria das tecnologias, não é? Como é óbvio. O autor aqui fala muito bem quando fala sobre o livro de Aldous Huxley, dos alfa, que são as crianças que leem, que estão preparadas cognitivamente, e os gama, que são aquelas que só brincam com as tecnologias, e ainda por cima é recreio, não é sequer absolutamente nada para a pessoa adquirir conhecimento, e ficam completamente estupidificadas. Portanto, o acesso constante ao entretenimento, eu repito, porque antigamente havia várias formas de entretenimento. As crianças iam jogar a bola, as meninas saltavam a corda, jogavam berlim, faziam coisas, desenvolviam o físico, que desenvolvia também a mente, estavam na rua, apanhavam ar, estavam em contacto, uma série, podíamos estar aqui horas e horas a dizer as coisas benéficas que essas supostas brincadeiras antigas faziam. E hoje, o estar sentado num ecrã, horas e horas e horas ali a jogar, por exemplo, um exemplo, não é? Antes, pelo contrário, tudo isso embrutece, vai embrutecendo o cérebro. E muitos estudos provam isso. Há, de facto, um abaixamento do nível intelectual, tanto o acesso constante a videojogos, o acesso constante a redes como o TikTok, vídeos que não têm sequer significado alguns, que não trazem praticamente aprendizagem nenhuma, vai estupidificando as pessoas. E não é por acaso, eu não vou entrar por aí, por causa da censura, não é por acaso que nós sabemos que há países que não são países, nem sequer são países ocidentais, que criam redes de um lado para estupidificar e de um outro para fazer espionagem. Isto é gravíssimo, mas eu não vou entrar nessas questões. Portanto, o autor nos diz que o QI está a baixar, portanto, o abaixamento dos padrões de excelência do ensino. Vários estudos apontam quando o uso da TV e de videogames aumenta, o QI, o desenvolvimento cognitivo, diminui. Diminuição das interações familiares e intrafamiliares, aumento do nervosismo, aumento de doenças nervosas, aumento de até a própria toma de ansiolíticos e também outra questão que o autor aqui aborda também é muitas vezes, mas nós por exemplo, vou dar um exemplo, por meio da internet nós temos acesso a muita informação. É verdade, é verdade. A internet, de facto, é uma das melhores ferramentas que alguma vez já foi criada em toda a história, digamos, depois de Gutenberg e da invenção da imprensa, não é? Que, como sabemos, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, em 1455. Depois desta invenção, podemos dizer que, no que diz respeito, portanto, às tecnologias para, portanto, o aprendizado, não é? Podemos dizer que a internet, de facto, foi a melhor invenção quase criada até hoje. Mas também há aqui um problema. Quando nós temos uma grande quantidade de informação, não é? É como aquele que tem um livro, vai ler o livro do princípio ao fim, vai estudar o livro do princípio ao fim, e há aquele que tem 1000 ou 2000 livros e praticamente não lê nada. Está ali, olha para um, vai folhear um outro, está ali, lê meia dúzia num livro, depois pega no outro livro, lê meia... Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos muita informação, quando a informação é demasiado, acontece também o contrário daquilo que se quer, que é, ou seja, acaba-se por perder completamente na informação, e é isto que hoje acontece. A maior parte das pessoas não fazem pesquisas na internet, simplesmente utilizam o facilitismo da internet, que são os jogos, que são as redes sociais, que são os canais de entretenimento. Todas as pessoas caem nisso. Não se vê aí fora milhares de pessoas a fazer altas pesquisas sobre
sobre temas e pesquisas de conhecimento e de aprendizado, não se vê isto. Portanto, muita informação na internet, mas pouca informação correta e didática, instrutiva, edificante, construtiva e cultural. Lá está. Nada disso acontece. E está tudo a mesma na internet, atenção. Não é, o problema não está na internet, o problema não está nas tecnologias, portanto, o problema não está nos computadores, nos telemóveis, nas tablets, nos videojogos, o problema está no uso que as pessoas vão fazer dessas plataformas, não é? Outra coisa, o autor nos fala de a importância da leitura, a leitura física. Um livro físico não é a mesma coisa que ler numa tablet ou até num e-book, ou seja, no que for, não é a mesma coisa. Não podemos pensar, eu tenho tudo, eu tenho 5.000 livros, tenho um tablet e tenho lá na memória, tenho 5.000 livros lá e quando eu quiser vou buscar o livro que eu quiser e ponho-me a ler. Sim, senhor, é uma forma de se poder transportar as coisas, não é? Mas não é a mesma coisa. A nível de leitura, mesmo o próprio cérebro, o livro foi criado para... é outra coisa. Portanto, eu, pelo menos, na experiência que eu tenho, faço uma clara distinção entre um livro físico e uma leitura digital. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, o abaixamento dos padrões do conhecimento nas escolas. Isto é verídico em todo o mundo. Nós, se compararmos a escola do século XXI, de 2020, 2021, e nós, sem falar nos problemas que tivemos com a pandemia, estou a falar até antes da pandemia, não é? Se nós pegamos no ensino, na escola, no ensino escolar, e nós pegamos no ensino dos anos 80 ou 90, não tem nada a ver. Nada a ver. Os padrões baixaram completamente. E quanto mais nós recuamos, pior. Eu vou-vos dizer uma coisa, nos anos 60 e 70 não havia a informação e a tecnologia que há hoje. Mas os padrões de ensino, não é? O nível de ensino era muito mais alto, tinha que se atingir um nível muito mais alto para se poder progredir, digamos assim, no próprio ensino escolar, não é? Tanto o secundário como o universitário. Não era qualquer um, por essa altura, não era qualquer um que chegava à universidade, portanto, que chegava a ter uma formação mesmo séria, não é? E hoje isto tudo está cada vez a cair mais, não é? Principalmente no mundo ocidental. Atenção que nos países asiáticos a coisa não é assim. Eles estão a voltar mesmo a meritocracia, estão a voltar a queres ser bom, tens que estudar, senão não vais conseguir. As coisas são assim. Portanto, o abaixamento do conhecimento cultural culpa também do uso feito com as tecnologias, não é? E também aí já tem a ver com a forma como é ministrado o ensino no mundo ocidental. Que isto também tem a ver com políticas, tem a ver com uma série de coisas, não é? Que não vamos agora aqui a estar a falar. Que foge completamente ao conteúdo do livro. Portanto, o autor nos fala na estupidificação e o facilitismo nos próprios botões, nas próprias aplicações que o autor nos chama aplicações instantâneas, a rapidez com que as pessoas têm acesso às coisas. Quer uma coisa, carrega num botão. Não me lembro de uma coisa, então eu vou ao Google, escrevo e aparece logo, não é? Se eu quero me lembrar a capital de um país, eu não me lembro qual é a capital do país. Em vez de eu puxar pela minha cabeça, vou ao Google, qual é a capital do tal, aparece logo o nome. Ou seja, claro que isto é prático, não é? Quando nós não temos tempo e precisamos da informação, mas ao mesmo tempo vai estupidificando, ou seja, a máquina vai tomando o lugar do cérebro. Cada vez mais, e aliás, isto é uma das principais metas, não é? Do transhumanismo e da inteligência artificial, é a máquina fazer o trabalho do homem. E qualquer dia o homem não vai ser um autêntico zumbi, uma autêntica criança, não vai saber nada, um bebê autêntico, e a máquina é que vai fazer tudo. Portanto, os telemóveis podem se tornar dependência. Atenção, o autor nos fala, não é? Michel Duhamel, fala-nos de que os telemóveis podem se tornar dependência, uma adição ou compulsão. A pessoa está completamente viciada no jogo, completamente viciada nas redes sociais. Eu conheço pessoas que não conseguem ler. Estão no telemóvel, numa rede social qualquer, não conseguem já ler. Lê uma página, tem que ir logo para o telemóvel. Mensagem, coisa, postar, pôr uma publicação. Estão completamente hipnotizadas pelos telemóveis. Muito atenção a isso. Portanto, os abaixamentos dos padrões cognitivos, não é? Michel Duhamel nos fala disso. E também
da lobotomização, ou seja, lobotomizar uma sociedade. O que é que o autor nos quer dizer com isso? Fala-nos no tornar os indivíduos estúpidos, embrutecidos, ignorantes, estupidificados, completamente hipnotizados pelas tecnologias do facilitismo. Porque nós aqui estamos a falar também da questão do facilitismo, não é? Tudo que é mais rápido, tudo que é instantâneo, tudo que é mais fácil. Aliás, há um ditado bíblico, uma expressão bíblica que nos diz, não é? O caminho mais fácil é sempre o pior. E o caminho mais difícil é aquele que constrói, aquele que edifica. Para haver uma edificação, tem que haver um esforço. Se nós retirarmos o esforço a sociedade cai completamente. Portanto, em termos de ensino, de aprendizado, o esforço é um dos principais catalisadores para conseguirmos atingir uma meta. Eu não posso atingir uma meta se eu não puxar por mim, não é? Por exemplo, um indivíduo que vai escrever uma tese ou que vai passar uma prova, não é? Ou fazer um exame, ele vai ter que se preparar. Se ele fizer uma tese, ele vai ter que investigar, vai ter que ter todo um processo de investigação para conseguir fazer o trabalho. Não, uma monografia, uma tese, seja o que for, um relatório, seja o que for. Se for um exame, portanto, a pessoa, o aluno, vai ter que estudar para esse exame. Ora, quando nós estamos a ter um processo de facilitismo, o que é que acontece? As metas não são as mesmas, não é? O nível de aprendizado não é o mesmo, os resultados não vão ser os mesmos. E nós o que é que estamos a ter? Uma cambada de incapazes que vão formar os próximos quadros, os altos quadros numa sociedade, não é? Nas indústrias, nas empresas, tudo isso. E nós temos visto isso no mundo ocidental. Ou seja, o mundo ocidental está aqui completamente derivado a isso. E os poucos que estudaram os bons quadros, ainda por cima, saem do Ocidente para irem para outros continentes, não é? Quer dizer, nós estamos a ter um abaixamento completo em todos os setores. Tudo isso porque estão cada vez mais a incutir nos currículos escolares, cada vez mais facilitismo, cada vez mais embrutecimento, cada vez menos se dá preocupação à leitura, e isso nos currículos escolares, cada vez mais a literatura é posta de parte, não é? E depois isso para não falar a nível político, não é? O que é que a extrema-esquerda quer, não é? Todas aquelas disciplinas de ambientalismo, por exemplo, só nos Estados Unidos a interseccionalidade, que eu não quero entrar por aí, está a substituir todos os outros currículos escolares, não é? Quer dizer, o que é que nos interessa a nós estarmos a estudar, portanto, coisas de antirracismos e essas coisas todas, e anticolonialismos tudo isso, todas essas disciplinas são muitas, não é? Só nos Estados Unidos, nas universidades, isso é o pão de cada dia, não é? Ou seja, tudo o que se devia ensinar, que é o ensino de excelência, não é? O ensino mesmo, de facto, o ensino mesmo humanístico, literário, não é? Primeiro escrever corretamente, interpretar corretamente as línguas, tudo isso está a desaparecer. Tudo é exatamente aquilo que nós temos no Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley e o 1984 de George Orwell. É estupidificar o mais possível as populações para que elas saibam o menos possível. E tudo isso são vários processos. Agora estou a sair um bocadinho do âmbito do livro, mas tudo isso são processos que estão a acontecer. Então temos que voltar aos padrões de excelência, que é isso que eu quero aqui deixar para o final do vídeo. Nós temos que voltar aos padrões de excelência, ao estudo de excelência, ao esforço, à busca da pesquisa, da leitura, ler os grandes clássicos, os livros de literatura, tentar obter o mais possível de conhecimento, ganhar o gosto pelo conhecimento, o gosto do trabalho, não é? Por exemplo, a disciplina a metodologia do trabalho científico hoje dá vontade de rir, não é? A metodologia do trabalho científico é praticamente o computador que faz tudo, não é? Quer dizer, temos que voltar aos padrões de excelência, temos que voltar àquilo que antigamente, só para vocês terem uma noção, um autor, um aluno que se formava há um século atrás para fazer uma tese, não é? Um doutoramento, ou até depois, mais tarde, para escrever um próprio trabalho, um próprio ensaio, um livro, eram meses e meses, anos e anos de pesquisa, de leitura, de bibliografia, de pesquisa. Era uma coisa que hoje não acontece, não há, e por isso é que não temos ninguém hoje. Não há ninguém a escrever praticamente hoje, não há. Estou a falar aqui em Portugal.
não é? Quantos bons escritores, grandes escritores nós temos em Portugal hoje? E quantos tivemos no passado? Não é? Portanto, é uma coisa que, para nós pensarmos o que é que está a acontecer, o que é que o nosso mundo, o que é que está a acontecer, principalmente ao mundo ocidental, o que é que nos está a acontecer. E este livro, para acabar o vídeo, A Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Desmarais, há, de facto, a versão em português, portanto, podem procurar a versão em português. Eu aqui tenho a versão francesa, porque o autor é francês, não é? Mas há a versão em português. É um livro importantíssimo para saber o que é que está a acontecer às nossas crianças, aos nossos jovens e depois aos adultos, o que é que está a acontecer às nossas sociedades. Espero que tenham gostado desse livro. E mais uma vez, um abraço a todos e até uma próxima.